Estarei gravando agora a continuação do Evangelho do livro de Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 18, cujo título diz assim: Como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. E aproximando-se dele, um escriba disse: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. E disse Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Jesus apazigua a tempestade. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Os endemoniados gadarenos. Mateus capítulo 8, a partir do versículo 28. E tendo chegado à outra margem, a província dos gadarenos, saíram-lhe ao encontro 2 endemoniados vindos dos sepulcros. Tão ferozes eram que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos que entremos naquela manada de porcos. E ele lhes disse: Ide. E saindo eles, se introduziram na manada dos porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram, e chegando à cidade, divulgaram tudo o que acontecera aos endemoniados. E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse do seu território. O paralítico de Cafarnaum. Mateus capítulo 9. E entrando no barco, passou para outra margem, e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: Ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: Por que pensais mal em vosso coração? Pois o que é mais fácil? Dizer ao paralítico: Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: Levanta-te, toma tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se foi para sua casa, e a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. A vocação de Mateus. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 9.
E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se juntamente com Jesus e seus discípulos. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos: Por que come o vosso mestre com os publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei o que significa: misericórdia quero e não sacrifício, porque eu vim para chamar os justos, mas os pecadores. Porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. O jejum. Mateus capítulo 9, a partir do versículo 14. Então chegaram ao pé dele os discípulos de João, dizendo: Por que jejuamos nós e os fariseus muitas vezes e os teus discípulos não jejuam? E disse-lhes Jesus: Podem porventura andar tristes os filhos das bodas enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão. Ninguém deita remendo de pano novo em veste velha, porque semelhante remendo rompe a veste e faz-se maior a rotura. Nem se deita vinho novo em odres velhos. Aliás, rompe-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. Mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Você está ouvindo a leitura do Evangelho de Mateus, onde nós pretendemos gravar todo o livro de Mateus, que tem 28 capítulos e 1071 versículos. Nós estamos sempre falando quantos capítulos e versículos tem em cada livro que estamos lendo da Bíblia Sagrada. Estarei gravando, a próxima gravação você estará ouvindo ainda o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, a partir do versículo 18. Jesus fala muito a respeito dos fariseus. Então eu quero dizer aqui que o fariseu era um membro dos principais grupos religiosos dos judeus. Os fariseus seguiam rigorosamente a lei de Moisés e as tradições e os costumes dos antepassados. Eles acreditavam na ressurreição e na existência de seres celestiais. Os fariseus não se davam com os saduceus, mas se uniram com eles para combater Jesus e os seus seguidores. Os fariseus, eles eram rigorosamente religiosos, mas faltava neles algo que Jesus valorizou e valoriza, e ele exige de nós: o amor, a misericórdia. Por isso o Senhor Jesus disse: eu quero misericórdia e não sacrifício. Eles sacrificavam, mas não amavam. Eles cumpriam a lei, mas não tinham misericórdia. Então o Senhor Jesus está dizendo: não adianta ser religioso, não adianta ser cumpridor e não amar. Deus te abençoe.